Tricolor. Tu acha que vai ganhar a Copa do Brasil? Eu duvido muito. Eu não sei a sua idade. Também não sei se você acompanhava. Mas vê se você entende a referência. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Guerreiros são guerreiros, seu tesouro. Cavaleiros do Zodíaco. Que isso, Thiago? Que é muito louco, moleque. Família, não entendeu a referência? Ike de Fênix. Ave Fênix! Não entendeu ainda? Família, o Vasco é Fênix de 2025. Um ano que começou assim, cara, que ano? Mas foi um castigo, uma loucura o que a gente viveu esse ano. Uma Copa do Mundo que a FIFA me inventa. E aí, nesse período, para classificar para a Copa do Mundo, a galera aqui do Rio ganha Libertadores, um ano outro ano depois, e vai disputar essa merda. Só o Vascaíno aqui tendo que secar. E olha o que acontece. Botafogo, eliminado de tudo. Flu-C, eliminado da Sul-Americana. E claro, a gente vai eliminar eles. Ainda mais o Renato Gaúcho fora. É o meu medo, era o meu medo isso aí. Porque o retrospecto do Diniz contra o Renato é péssimo. Agora acabou. Vasco na final. Flamengo eliminado amanhã na Libertadores. Perde também o Brasileiro. E o Vasco ganha a Copa do Brasil. Ave Fênix! Não é possível. Ó, não, assim, cara, até me arrepia, cara. Seria um final de filme, de novela, assim, maravilhoso. Ô, meu Deus, se você planejou isso pra vida do Vascaíno, eu vou te falar que, olha, tá comigo nessa? Eu tô iludido, tô carente, tô maluco. Lloyd Augusto, mesmo lá na Turquia. Que loucura, família. Mas a gente vai falar disso tudo, né? Inclusive, claro, o jogo de hoje, que é o mais importante. O Vasco tem um jogo, né, decisivo contra o Bahia, né, para ganhar, para criar uma gordurinha ali, sair um pouco de perto daquele Z4 que hoje, né, é 2 pontos, um jogo difícil. Você conhece aqui o pré-jogo do Vasco em família. No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, é 3h13 da manhã, porque eu fiquei tão assim, pô, com o Flu-C, eu fui gravar um vídeo também, reagindo os caras bolados da vida. Então eu parei para gravar esse vídeo das 7 agora. E assistindo, né, as lives aí dos torcedores do Bahia, por isso que, né, tô gravando nesse horário aqui. Mas assim, família, bem legal, bem interessante, porque são os torcedores do Bahia e alguns jornalistas analisando o Vasco. Então eles falam da ausência do Ryan, eles comemoram, falam do PH, né, que é uma força do Vasco, falam também do Verratti. E aí, nesse sentido do Verratti, é um ponto importante aqui desse vídeo, né, porque o Renato Gaúcho foi demitido, eu tô vendo que o Rogério Ceni também está sendo muito cobrado lá, tem uma galera pedindo a demissão dele, e aí também vou falar aqui sobre o trabalho do Fernando Diniz. Quero muito a sua opinião, espero que você fique até o final do vídeo para a gente debater meu pensamento com o seu pensamento, a minha ideia com a sua ideia. Fechou? Beleza? Tô aqui com a camisa, né, que eu não lavei ainda, tu acredita? Mal cheirão de cerveja! Não, tô de sacanagem, né, família? Tá até suja de feijão aqui que eu jantei. Pô, faria essa loucura, né? Imagina, cheiro de cerveja agora. Ninguém ia aguentar aqui, minha filha, esposa, né? Mas essa camisa aqui, vamos lá, gente. Eu tô, né, seguindo com ela, mas não ganha mais com ele. Bate toda hora, não perde, mas também não ganha. Então hoje é o dia, né, de vitória, família vascaína. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Thiagão, tu é louco assim mesmo? Família, eu tento essa pegada aí mais maluca, mais Lloyd Augusto, mais Fernando Diniz, louco de pedra. Então tá chegando por aqui esse tipo de resenha. Mas eu falo de bola também, acho, né, como o Renato Gaúcho falou ontem na coletiva, vai lá falar com os entendedores de internet lá. Obrigado, Lanús. Família, vamos seguir a nossa resenha e já começar aqui a reagir com vocês aos torcedores do Bahia, e depois eu vou passar aqui um torcedor do Fluminense muito carente também, falando aí de um possível novo treinador, e um corte do Renato Gaúcho vai acrescentar aqui no nosso debate. Olha só. A ausência do Ryan, né? Suspensa pelo 3º cartão amarelo, tomou cartão contra o Flamengo, baita de uma ausência, viu? Ainda bem pra gente. Ryan tá fora do jogo. Eu falei ontem aqui, né? Que é, pra mim, o melhor jogador do Vasco, o jogador mais agudo do Vasco. Né? Perdoe todos os outros jogadores do Vasco. Mas ele é o que faz a diferença. Ele é o que tem feito a diferença, né? O que tem dado volume, que tem incomodado, né? Pega na bola sempre um momento de tensão para o adversário, né? Vai bem no jogo aéreo, vai bem no jogo por baixo, briga a barbaridade, marca a barbaridade para um atacante, né? É um jogador chatíssimo. Para mim é o melhor jogador do Vasco, apesar da pouca idade. Hoje é o jogador mais produtivo do Vasco e é um senhor de choque.
né? O Campeonato Brasileiro nos dá esse presente aí de novo, mais um de contexto. Vamos ver se a gente aproveita. É isso. Vamos lá, Luiz Teles. Campinho, Bahia e Vasco, nesta quarta-feira, dia 24, 7h30 da noite. Jogo duro, jogo importante, né? Primeiro turno, o Bahia venceu por 2-1 na Fonte Nova. E agora jogo de volta no São Januário. Aliás, não, perdão. Esse jogo do primeiro turno, né? Atrasado. Ano passado que o Bahia venceu por 2-1 na Fonte Nova. Esse é o jogo atrasado do primeiro turno. O Bahia ainda não fez esse jogo, né? Vai fazer agora. E é um jogo duríssimo, na minha opinião. Eu vi o clássico inteiro entre Flamengo e Vasco, né? E o Vasco fez um jogo muito digno, velho. Muito digno, assim, com muita vontade, com muita entrega, com algumas limitações técnicas, claramente, né? O Flamengo poderia ter vencido o jogo porque perdeu uns 2 gols no final ali, principalmente o Pedro, né? Que perdeu um gol cara a cara com o Léo Jardim, jogou por cima do gol sozinho. Mas o Vasco, ele fez um jogo de muita capacidade física com o Flamengo, igualou o jogo em determinados momentos, não fez questão de ter a posse de bola, o Flamengo jogou com a posse, né? 62-38, o Flamengo teve mais posse, mas o número de finalizações foi 14-11, né? O Vasco teve 11 finalizações contra 14 do Flamengo, 3 de diferença. E mesmo não tendo muita posse de bola, a equipe do Vasco conseguiu equilibrar o jogo de certa forma e conseguiu dar trabalho à equipe do Flamengo e conseguiu arrancar o pontinho com o mando de campo do Flamengo, né? No Maracanã. Aí lembrando, eu falei de Ryan, mas lembrando que o Paulo Henrique é outro, PH, né? É outro que tá jogando muita bola, tá muito bem, sobretudo ofensivamente. É um ganho muito grande pro Vasco. Combinando com o Ryan, então, faz uma diferença boa, né? Tá bem. Esse é um que a gente vai ter que estar atento. O Vasco tem um trio que vem do banco que é extremamente físico e que pode dar trabalho ao Bahia. Andrés Gomes, Matheus França e David. São 3 jogadores muito chatos que fizeram boas participações contra o Flamengo, né? O Andrés Gomes é um ponta, né? Se acho que não me engano, ele é colombiano, muito chato, que ele volta para marcar, bate na frente, é um cara que tem uma capacidade física muito grande. Matheus França revela pelo Flamengo, né? Bom jogador também, jogador de personalidade. E o David a gente conhece de outros carnavais, né? Assim, oscila um pouco, mas é um jogador físico, um jogador de drible, de finalização, um jogador forte, né? A gente conhece o David da época do Fortaleza, do Vitória, a gente sabe exatamente a capacidade que o David tem. E aí, um desses 3, na minha opinião, deve ser o substituto do Ryan, né? Não sei exatamente quem é que o Fernando Diniz vai decidir, né? Provavelmente a gente vai ter isso amanhã no café ou no pré-jogo, mas a gente fica na expectativa de quem será o substituto do Ryan, né? David, Matheus França ou Andrés Gomes. Sobre o seu comentário, o Guito, em relação ao Verratti, o Verratti, ele meio que quebra, né, a maneira, o dinizismo, né? É impressionante, assim, né? Como um jogador, pelo talento que ele tem, né? Pela qualidade que ele tem, e você vê como o Diniz, ele consegue ser, em alguns momentos, flexível o suficiente para manter o seu time jogando num nível competitivo maior, mas, né, nesse caso, eu acho que é uma coisa que é boa para a gente, porque esse excesso de cruzamentos que o Vasco termina fazendo para a área, por conta de ter Verratti, termina sendo uma coisa boa. O Bahia não sofre tanto nas bolas aéreas com bola rolando, né? Não que isso não signifique, né, uma tranquilidade. Sempre bola aérea na área do Bahia bem ou mal, né, é motivo de preocupação, é motivo de estresse. Mas a real é que nosso comportamento para esse tipo de jogada, sobretudo quando são jogadas que não vêm da linha de fundo, é um comportamento muito satisfatório, né? E o que a gente vê hoje é um Vasco que se programa muito para tomar conta do adversário, para empurrar o adversário para o seu campo, mas quando a bola chega do lado de campo em condições de ser cruzada na área, para um duelo 1 contra 1 ou 1 contra 2 de Verratti, eles jogam a bola lá, porque sabem que tem chance disso do gol acontecer, mais do que se associando e indo para a área, né? Há variações, mas essa é a principal jogada do Vasco, né? Enquanto o Verratti está em campo, o Vasco joga assim. Eu tenho visto cada vez mais, não abrir mão de jogar assim, né? Então, na saída de bola, vai fazer a saidinha Fernando Diniz. Diniz. Né? Mas o que a gente vai colocar aqui são 2 coisas importantes em cima disso, né? Então, primeiro, eles vão continuar fazendo isso, eles vão tentar pressionar a saída de bola do Bahia. É um time que joga com mais intensidade do que a grande maioria dos outros clubes no futebol brasileiro, né? Não time, mas assim, é a maneira que o treinador faz com que o seu time se comporte em qualquer jogo. Só que, diferentemente de um Palmeiras, diferentemente até de um Flamengo, mas até um pouco parecido com o Flamengo, né? Mas no nível abaixo, o Vasco bota a língua para fora muito cedo, né? Esse comportamento cobra muito do Vasco.
E você conseguir resistir, por isso, de novo, a situação da cautela, né? Ou a situação do comportamento do Vasco vai ser importante. Você conseguir resistir ao longo do primeiro tempo a esse comportamento, e você tem uma chance de, ao longo da partida, crescer o seu futebol, né? E ver o Vasco minguar. Né? E isso é muito comum. O Vasco se desgasta demais, e acredito que um sucesso para um triunfo do Bahia possa estar linkado a esse desgaste que o Vasco vai ter. Eu deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora vai estar o outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, e estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Sobre isso. Vai me chamar de maluco, de doido? Pode chamar, não tô nem aí. Mas se eu sou presidente do Fluminense, eu pegava o meu telefone agora, pegava o telefone e ligava. Felipe Melo, quanto você quer pra parar de ser comentarista da Globo e vir treinar o Fluminense? O ano já tá uma merda. Já entornou o caldo, irmão. Já acabou. O campeonato mais fraco da história de todas as sul-americanas era esse. O Fluminense tinha total condições, o quarto melhor time do mundo, tinha total condições de vencer a Sul-Americana e não venceu. O ano já entornou. Tu acha que vai ganhar a Copa do Brasil? Eu duvido muito. Agora, já que entornou o caldo, pega o telefone e liga. Eu não sei se o Felipe Melo iria querer, não sei se ele tirou a licença de treinador, acredito que sim, não sei. É uma ideia, pode ser loucura da minha cabeça, mas eu pegaria o telefone, se eu sou o presidente. Felipe, quanto você quer? Tava pagando 1,5 milhão pro Renato. Então era literalmente dar o all-in. All-in. O Felipe conhece de futebol. Ídolo aonde passou. Tem o grupo na mão. Todo mundo respeita o Felipe Melo. Tem assim, consegue motivar o grupo de uma forma que eu nunca vi ninguém fazer, o Felipe Melo. Mais uma vez, não sei se ele aceitaria. Pega e dá o all-in. Inclusive, eu peguei essa ideia lá na live do Dezão. Ele falou isso, eu falei, pô, cara, será que é loucura? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá aí. Eu faria isso hoje, de madrugada. Não é cuca, não tem técnico decente hoje no mercado. Pega, Felipe Melo, aceita o desafio? Eu sei que não é teus planos, mas só tentar. Vamos lá, família. Muita coisa pra gente falar e eu vou tentar ser bem rápido. Eu fico vendo aqui os comentários de vocês e muita gente comenta isso. Tiagão, você é muito sensato. Mas tem um detalhe, família, que nem é isso, né? Pela sua correria, trabalho, família, lazer, né? E eu trabalho com isso, né? E eu gosto de trazer esses cortes, reações e tudo mais para acrescentar aqui no nosso debate. E você, né, não tem esse tempo, né, de acompanhar, sei lá, um canal do Inter, Cruzeiro, Grêmio, você entende? Então, por esse motivo, eu tenho esse pé no chão. Porque quando eu olho pro lado, por exemplo, na situação do Pedrinho, né, sempre aqui com o pé no chão, quando eu olho pro lado, eu vou assistir um canal de torcedores, jornalistas que cobrem o Grêmio, tá lá metendo pau na diretoria. Do Internacional, tá metendo pau. Do Galo, metendo pau. Do Corinthians, da mesma forma. Do Flucê, da mesma forma. Você entende a parada? Então eu tenho esse pé no chão em relação ao Pedrinho. E agora em relação ao Fernando Diniz. Porque eu tava acompanhando, né, esses canais, né, para trazer aqui as reações dos torcedores do Bahia e muita gente criticando Rogério Ceni. E por quê? Por insistir em determinados jogadores. Tu vai lá na galera do Flucê reclamando do Renato. Por quê? Por insistir em alguns jogadores. E o que acontece aqui no nosso time? Insistência em alguns jogadores. Então, assim, é basicamente a mesma coisa, sabe? Só que, família, tem um ponto muito importante que eu sei que esses caras, assim como o Renato é mais mala nesse sentido, né? Porque me parece, assim, que nenhuma crítica faz sentido. Nenhuma. Eu sei que muita coisa, beleza, vocês mesmos já comentaram aqui, uma vez um amigo comentou, valeu, treinador de YouTube, você não sabe nada, cara. É basicamente isso aí. Só que, cara, nenhuma crítica faz sentido. Nada você pode, sei lá, observar, analisar e falar, pô, posso mudar, posso testar. Porque, na minha opinião, esse é o grande caso, né, do Fernando Diniz. Porque, assim, família, mesmo dizendo aqui que tá tudo muito parecido, as reclamações, as insistências, né, assim lá na Bahia, lá no time do Bahia, com o Rogério, assim aqui com o Flucê, e agora também, né, a gente tá vivendo isso com o Fernando Diniz. Cara, em relação ao nosso treinador, existe um aproveitamento, né? Vou mostrar aqui pra vocês, né? O Diniz aqui tá dizendo que o Diniz chega na sua 25ª partida. Na contagem que eu fiz, seria hoje, né? O jogo contra
o Bahia. Então, assim, ele tem 6 vitórias, 10 empates, não é isso? E 8 derrotas, é isso mesmo, né? A 25ª partida, no caso, é hoje. Então, assim, é um aproveitamento, falei certo, baixo, né? E aqui, família, se você tirar 2 vitórias, né? Que, por exemplo, num contexto CSA, Thiagão, mas aí, pô, tem que ganhar, eu sei, mas é um time da Série C. É um time da Série C, isso tem um peso. E o Melgar também, que é um time muito fraco, né? Um time muito frágil, sabe? Muita liberdade aqui, veio jogar contra o Vasco fez o que quis ali no primeiro tempo. Então, se você tirar essas 2 vitórias, se você botar um asterisco, cara, fica 4 vitórias. Beleza, eu olho aqui para as derrotas, eu também coloco um asterisco. Por exemplo, a derrota contra o Lanús. Não foi ali, né? Era um trabalho ainda do Felipe, do Carille. Ele mal tinha chegado, então a gente tá pontuando isso aqui também. E aí eu não consigo entender o nosso treinador, mesmo com esse aproveitamento aqui baixo, não mudar, não testar algo novo, família. Isso me incomoda. Isso me incomoda demais. Agora, vai demitir o Fernando Diniz, vai cair. Cara, eu fico muito confuso, eu fico em cima do muro, porque eu vou ficar carente aí igual o Carlos, torcedor do Fluminense, pedindo o Felipe Melo. Thiagão, mas o Flamengo fez isso com o Felipe Luiz. O cara ainda tava numa pegada lá de sub-20, sub-17, sub-20. O Felipe Melo, sei lá, cara, nem tem experiência nenhuma com isso. Ele falou que vai começar. E tá pedindo aí o Felipe Melo. É desespero, pô. É carência isso. Então, assim, demite o Fernando Diniz, quem? Quem vai assumir o Vasco? Sabe? Então tem essa preocupação. Mas eu olho também com esse olhar de crítica. Porque quando eu vejo as coletivas do Fernando Diniz, cara, me dá uma impressão que é o Diniz contra os vascaínos. Principalmente, claro, quem tá criticando, quem tá cobrando mudanças. Porque tem muita gente que concorda com ele. Você não pode mexer no Verratti. Tem muita gente que concorda com ele. Mas parece que é o Diniz contra os vascaínos. Só que me parece assim que ele esquece que, cara, tem os adversários. Os adversários estão analisando. Então ele validar as mudanças, ou a demora, ou uma insistência para o Thiagão, para você, irmão, sei lá. O Ceni, ele tá vendo. O treinador do Ceará também tá vendo. O treinador do Cruzeiro também está vendo. Você pode dar a desculpa que quiser pra gente, como em vários momentos eu acho que são desculpas que ele dá na coletiva. Mas lá dentro de campo, não vai funcionar. Não vai. Não vai. E é isso que acontece. Porque tudo que eu passei aqui dos torcedores do Bahia, principalmente da questão do cansaço, e aí me vem a demora nas mexidas, porque você pode reparar que o Vasco cai muito. De 10, 15, ali para 20 minutos. O Vasco, nesse período, quase sempre é pressionado, é marretado. Porque ele demora a mexer. Ele demora muito a mexer. O time morre. Como o torcedor do Bahia está vendo isso. Você acha que o Rogério Ceni não tem essa análise? Determinado momento do segundo tempo vão mexer, vamos ter mais intensidade, porque o Vasco vai perder. O Vasco vai cansar. Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo. Demora muito a mexer. Em relação ao Verratti, que ele também pontuou aí, é um outro ponto. É um outro ponto. Não me passa assim, eu tenho muita dificuldade de entender por que não você testar. O seu aproveitamento não é maravilhoso. O momento do jogador também não é. A gente viu um Veiga no Palmeiras no banco. Eu escutei ontem de vários torcedores do Flu-C que o Cano não dá mais. Eu sei que no caso do Verratti existe um número. E esse número tem um peso. Porque, Thiago, o jogador que você está citando é momento, não tá bem. No caso do Cano e do Veiga. Mas o Verratti tem 24 gols na temporada. Sim, mas ele acabou de completar 16 jogos. Nas últimas 16 partidas, ele só fez 2 gols com bola rolando. Isso tem um peso. Então por que não colocar ali o Ryan de centroavante? Testar. Eu sempre falo isso aqui, testar. Por que testar? Porque a gente não tem a certeza que o Andrés Gomes, por exemplo, vai entregar pelo lado direito. Ele não entregando, não faz sentido você manter o Ryan aqui. Então traz o Ryan para a boa dele e volta com o Verratti. Entende isso? Entende isso? Torcedores que criticam aqui. E Fernando Diniz. Por exemplo, no jogo de hoje. Entendo que é um jogo pro Verratti. Agora, contra o Palmeiras, não tem sentido, mano. Não tem sentido entrar com o Verratti. Que é mais um ponto para você desgastar o teu camisa 10. Aí para ficar ouvindo graça aí do Chiliquento Rocha. O próprio Edmundo cobrando o Felipe Coutinho. Porque o cara vai ficar correndo atrás. E quando ele tem a bola, cadê? Para associar, para encostar nele. O passe em profundidade. Então, são questionamentos que eu faço, cara. Por mais que eu tenha esse olhar de falar, poxa, vai demitir? Quem? Mas, cara, são questionamentos que, cara, tem fundamento, mano. Tem fundamento. E o cara parece que quer bater. E aí é o caso. O Renato é cobrado nesse sentido, é criticado nesse sentido. O Rogério Ceni. Mas eu acho que, cara, falta também um olhar do treinador para
para o que está acontecendo no campo, né? Talvez, eu acho que esse é o grande ponto, família vascaína. E aí, em relação ao jogo, né? Vamos lá, falar aqui do provável Vasco, mais uma vez, o provável Bahia. O Bahia, Ronaldo, Santiares, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Michel Araújo, Sanabria e o William José. Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta, Freitas, Puma Rodrigues, Hugo Moura e Barros, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Verratti. Tá aí, família. É um jogo bem acessível. O momento do Bahia não é legal, mas sim, é um time que tem bons jogadores, bons valores. Então vai ser um jogo muito complicado, vai ser um jogo muito difícil, mas o Vasco tá em casa e tem que voltar a ganhar. Tem que voltar a vencer. Né? E assim, família, eu tô colocando uma expectativa hoje que o Verratti vai marcar, que o Verratti vai guardar, porque acho que o Andrés Gomes pode ser um jogador importante nesse sentido, pelo lado direito, né, fazendo esse corredor, tentando criar jogadas para que ele possa vir finalizar, seja com o pé, seja com a cabeça, coisa que não acontece muito, né, porque você tem dois pontas de pé trocado, então o Nuno faz esse cruzamento, esse arco que está facilitando para a defesa, como o torcedor do Bahia comentou. E aí o Ryan, da mesma forma, o Ryan tem um chute muito forte, né, o Ryan cruza, bate no gol, isso está dificultando, né, o Verratti. Então, de repente, esse jogador que vai fazer esse corredor vai potencializar ali o nosso centroavante, né, família? E aí, na defesa, é sustentar, pelo amor de Deus, pra gente colocar 3 pontos na conta. Fui!